Beleza, pessoal? Comecei a gravar aqui então a aula de sistemas digitais, tá? Só informando de novo aí, Guilherme Pereira Lopes, meu querido Guilherme, você entrou com um e-mail que não é da instituição, tá? Então não está registrada a tua presença. Se puder sair e voltar, eu agradeço. Sistemas digitais. Janela. Beleza? Estamos vendo aí? Sim, tá aparecendo. Legal. Pessoal, por gentileza, quem está na aula aí, pode colocar um sim aí no chat, por gentileza? Que é isso, Tiagão? A gente não fez nada ainda? Não atrasou, não. Beleza. Então tá. Então é o seguinte, na aula passada, eu lembro que a gente estava falando sobre famílias lógicas. Se vocês olharem lá no, na lista, tá? No playlist lá do canal, tem todas as aulas gravadas, tá? Eu aconselho vocês a darem uma olhada novamente lá nas aulas, para a gente não ficar com dúvidas, tá? Outra coisa que eu queria conversar com vocês é a respeito de prova, né? A gente tem que marcar uma prova, tá? Eu gostaria de saber de vocês quando que vocês gostariam de fazer essa prova. Pode ser semana que vem, na outra. Pode ser semana que vem. Não tem nenhuma marcada de nenhum professor, vai ser de boa fazer a sua. Beleza. Mas é assim, a minha prova não vai fazer durante a aula, não, tá? A gente vai ter aula, depois eu deixo a prova com vocês. Vocês respondem. Eu dou algum tempo para vocês responderem, tá? E daí vocês me entregam. Vou pensar ainda se eu vou fazer via portal ou se eu vou fazer via Google Classroom, tá bom? Então deixa eu marcar aqui e já vou fazer para semana que vem, então. Show de bola. Semana que vem é dia 26. Beleza, então vamos lá. Só relembrando que a gente, de uma certa maneira, a gente conversou na aula passada, tá? A gente estava falando sobre as famílias lógicas, né? Então, primeiro a gente falou de escalas de integração, né? Os tipos de escala de integração, e eu tentei explicar para vocês que todo circuito integrado, ele é composto, né? Ele é feito, ele é fabricado num substrato, e esse substrato, então, é feito um projeto, é feito um fotolito, ele é impresso nesse substrato, depois são retirados materiais desse substrato de um semicondutor, tá? E esse substrato aí é que vai fazer a construção dentro do circuito integrado de transistores, de resistores, de diodos e de outros componentes que fazem parte, né, da construção daqueles circuitos que a gente viu já lá, os circuitos lógicos, né? Então, dentro de um circuito integrado, na realidade, a gente tem várias portas lógicas ou vários componentes lógicos, tá? Isso para sistemas digitais.
Mas a gente não pode se esquecer que também existem circuitos integrados que eles integram outros circuitos que não os circuitos digitais. Por exemplo, a gente tem amplificadores, que são circuitos analógicos, que servem para a gente amplificar sinais de áudio, por exemplo, tá? Que eles podem ser construídos, né? São projetados e são construídos dentro de um circuito integrado, ou seja, o esquema lógico deles, a parte de circuitaria é feita de um tamanho grande, né, vamos dizer assim. Depois ele é redimensionado e diminuído até chegar num grau de integração que é a capacidade, né, que o sistema que vai produzir aquele circuito tem, né, que é a tecnologia, né, e daí ele vai ser impresso num circuito integrado. Esse circuito integrado, que é de um circuito tecnicamente falando, analógico, né? Ele serve como um amplificador de áudio, como por exemplo, um circuito que faz a maior parte de toca-fitas ou MP3 player, né? Até alguns circuitos de televisão, por exemplo, né? Eles são integrados dentro de circuitos integrados, tá? E quanto mais componentes e mais peças a gente pode colocar dentro da mesma área do circuito integrado, é o que a gente chama de maior escala de integração. No nosso caso, a importância para a gente são os circuitos digitais, porque a gente está estudando sistemas digitais, né? Então a gente está vendo aonde a gente vai aplicar esses circuitos, esses sistemas digitais que a gente tem visto até agora. Então, só que dentro dos circuitos digitais mesmo, existem várias técnicas, vamos dizer assim, tá? Que a gente utiliza para fazer os circuitos digitais funcionarem. Tá? Essas técnicas dependem muito da época na qual elas foram descobertas, né? E daí, o que acontece? Essas técnicas definem o que a gente chama de família lógica. Tá? Então, os circuitos lógicos são circuitos normais, que são integrados, né, ou compactados, e são inseridos dentro de alguns dispositivos digitais, né, de alguns CIs. Esse CI, lá dentro, né, a pastilhinha, e é por isso que eu falei do filme, né, eu vou passar hoje. Tá, eu vou passar. Posso passar para você, ou Ederson? Depois você passa para o pessoal? Opa, pode ser sim. Então, eu vou passar um filminho que eu falei que eu ia passar na aula passada e acabei não passando. O filminho é um filminho bem antigo, tá? E eu só não vou mostrar ele para vocês aqui, porque eu levei strike do YouTube, do Itoba, porque deve ter direitos autorais, né? E a música, sei lá, ok, o cara me deu strike, então não dá para passar para vocês. Tá? Mas aí lá a gente vê como que são feitos os circuitos integrados. Né? Bom, no caso, as famílias lógicas, como eu falei, são circuitos integrados específicos que fazem o funcionamento, que tem o funcionamento de portas lógicas, de flip-flops, de registradores de deslocamento, de somadores aritméticos, de comparadores, de multiplexers, de vários circuitos, né, lógicos, circuitos combinacionais e circuitos sequenciais. E elas são definidas da seguinte maneira: o que diferencia, no caso, essas famílias lógicas, tá? João Caetano também. Ô, João. Bom, eu autorizei, mas o João caiu, pelo jeito. Então, o que diferencia, então, as famílias lógicas, né? Na realidade, é a técnica ou o material no qual esses circuitos são construídos. A única coisa que a gente tem que entender, né, de famílias lógicas são famílias de circuitos integrados
que são feitos conforme o tipo de integração e as características, né, dos materiais que eles são construídos. Então, no início, bem antigamente, a primeira técnica que os caras inventaram para fazer circuitos integrados, ou fazer até circuitos lógicos, eles chamavam de RTL, que é uma lógica que a gente chamou de resistor-transistor. Tá? Então, esses circuitos lógicos, eles eram projetados com dispositivos eletrônicos, obviamente, e geralmente a predominância era resistor e transistores. Tá? Então, a lógica que funcionava numa porta lógica lá era simplesmente as entradas, né, do circuito eram entradas através de resistores, e o que fazia a lógica desses circuitos funcionar eram transistores, que obviamente são polarizados, conforme a gente já viu nas aulas passadas, né? E que, dependendo da construção física desses circuitos, ele produzia lá a saída dele, e como era feito num CI, né, a gente conseguia integrar e colocar mais portas lógicas dentro de um único circuito integrado. No caso, a RTL, a gente usava uma técnica de integração, que era uma técnica de integração não muito apurada, não muito era menos do que a gente faz hoje em dia. Logo, logo, essa técnica foi mudada por uma lógica que a gente chama de diodo transistor. Tá? O que eu quero dizer com a lógica diodo transistor? Na realidade, a lógica é a mesma. É uma porta AND, uma porta NAND, uma porta OR, um flip-flop JK, um flip-flop tipo D. Não interessa. A lógica que aquele circuito fazia era a mesma. Só que os componentes que iam dentro dos circuitos, que eram programados dentro lá do circuito integrado, utilizavam o diodo transistor. Era uma lógica, tá, que eles usavam o diodo ao invés só de resistores, tá, para fazer com que a lógica acontecesse. Claro, cada um desses componentes eletrônicos, se a gente for abrir espaço para estudar componente eletrônico, a gente vai ver que os resistores, eles simplesmente apresentam um fator predominante, que é a resistência. A resistência ôhmica é igual àquela resistência que a gente aprende em física, né? Que é a função da tensão e da corrente que passa por ele. Só que os diodos são feitos de material não apenas resistivo, né? Os diodos são feitos de semicondutores. Então, tem todo um conceito físico por trás da construção dos diodos. E eles são circuitos que são polarizados, ou seja, eles só deixam passar a corrente elétrica de um lado para outro. Por exemplo, eu tenho que polarizar o diodo. O que eu quero dizer com isso é que um componente que eu chamo de diodo, se eu colocar no diodo uma tensão positiva do lado esquerdo aqui, ó. Alguém levantou a mão? Sou eu. O diodo é aquele componente que ele é fininho e tem várias cores nele, não é? Não, É aquilo? Não. aquele é o resistor. Espera aí que eu vou mostrar para você uma foto de um diodo. Tá. Detalhe, né? Só enquanto eu procuro a foto do diodo, é o seguinte: o diodo, ele é um componente eletrônico que raramente a gente utiliza ele hoje em dia, porque a maioria dos componentes, tá, são feitos dentro dos circuitos integrados. Tá? Mas eu vou mostrar para você. Tá? É um N4008, está custando 10 centavos cada um. Bonito. Tem até o preço aqui, tá? Cadê aqui? Oh, Deus santo. Trazer. Não, meu amigo, não. Eu não quero o link. Eu quero a foto. Peguei aqui para ver. Oi? Abri uma foto aqui também para ver o que era. Nunca tinha visto, né? Então, só que é o seguinte, né? Você abriu, mas os outros não estão vendo, né? É.
Então, daí eu que tenho que abrir, você concorda comigo? É? Ou só você tem essa curiosidade? Ixi, o homem tá com a ferradura nova, rapaz. Tá brabo, não, senhor? Eu? Ih, vocês não viram bravo ainda, não. Ah, Nem sim. tá babando, né? É? É, pra você ver. Rapaz do céu. Ou o homem tá com a ferradura nova ou tá com um prego torto aí. Rapaz. Não é, moçada. É que eu sentei em cima de duas mamonas hoje. Não era o seu saco? Não, esse que é o problema. Se fosse, eu já estaria acostumado. Não, Então, professor, você tem que identificar se era uma mamona branca ou preta. por quê? Tem diferença? É, porque se for mamona preta, o negócio é foda, hein? Então, né? Caramba, eu perdi o PowerPoint aqui. Ó, isso é um diodo, tá? Isso daqui, ó. Isso é um diodo. Essa é um dispositivo eletrônico, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, eu aumentei ele aqui, Eu tô ó. vendo bem. A qualidade dele tá boa. Então, daí o que que acontece? Ó, ele tem um terminal aqui que é ligado na placa, né? Geralmente, se você pegar uma placa de computador, que nada mais é do que um dispositivo digital, né? Você vai ver que a placa, na realidade, ele vai ter vários buraquinhos, e nesses buraquinhos aqui vão ser colocados vários dispositivos, inclusive alguns diodos. Só que os diodos, hoje em dia, eles foram tão miniaturizados, tá? Que nos computadores é muito difícil você ver diodo desse tipo. E tem vários tipos de diodo, mas o que eu quero dizer é assim, ó, esse lado onde está pretinho, ele tem que ser positivo, e esse lado tem que ser negativo, tá? Ou seja, a corrente elétrica só vai passar de um lado para outro. Por exemplo, se isso daqui for positivo, e eu colocar aqui, por quê? Deixei para trás. Ele seria mais ou menos que um filtro para a energia não ficar voltando? Exatamente, ele pode funcionar como um filtro. Então, se assim, ó, se o azul for positivo e o vermelho é negativo, a corrente elétrica vai passar. Então, se eu tiver um bit 1 aqui, ela vai passar para cá. Se eu tiver um bit 0, obviamente, vai ter 0 aqui. Tá? Mas, se eu polarizar ele de maneira diferente, vamos imaginar que o meu bit 0 seja lógica negativa ou lógica positiva, não interessa. Mas se eu tiver menos 1 aqui, né, não vai passar. Se eu tiver 0, também não vai passar nada. Ou seja, funcionaria como um filtro. Mas isso não tem muito a ver com o que a gente está estudando, porque essa parte aqui é uma parte de eletrônica, né? Então, ela não tem muito a ver com as famílias lógicas, mas tem a ver quando a gente vai entender, né, que lá dentro, para construir uma porta lógica, ao invés de usar só resistores e transistores, eles usaram diodo. O diodo serviu também para fazer algumas proteções na entrada, porque a família RTL era um pouquinho menos protegida, vamos dizer assim, do que a família DTL, tá? Bom, depois, com a evolução aí da história, a gente viu que criaram a DCTL, tá? O que a DCTL é? É uma lógica de acoplamento direto, tá? Essa lógica permitia, por exemplo, que eu colocasse a porta de saída de um CI, tá? Diretamente na porta de entrada de outro, sem me preocupar muito com a corrente elétrica que estava saindo do CI ou com a tensão, vamos dizer assim, que estava saindo do outro CI. Era uma técnica que a gente... Porque antigamente, usando RTL e DTL, os circuitos eram feitos, né? Mas a gente também tinha que pensar na proteção lógica. A gente vai ver isso daí, chama fan-in e fan-out. A gente vai ver isso daí logo em seguida. Tá? A mais popular que a gente conhece até hoje, usa até hoje, e tem um monte de circuito integrado construído até hoje, é a TTL, Transistor to Transistor Logic. Tá? Essa família aqui, ela foi tão famosa, tá? E tão bem construída,
que ela se transformou assim na coqueluche do mercado, tá? E hoje em dia ainda tem circuitos lógicos vendidos com essa técnica, tá? Que é a transistor to transistor logic, tá? Significa que a lógica interna lá do circuito integrado, as portas lógicas que estão integradas dentro do circuito integrado, tá? Elas são feitas com transistores, tá? E elas usam transistores que a gente chama de transistor. Ela primeiro, né, no início dela, a gente usava transistor bipolar de acoplamento direto, né, ou com emissor acoplado. Bom, daí para saber o que é emissor acoplado, você tem que entender o que é um transistor, né? Que também foge um pouquinho da nossa matéria, mas é interessante a gente entender, pelo menos ver, né, o que é um transistor. E para isso eu vou fazer, antes que o Ederson peça, né, Ederson? Daí eu vou procurar uma foto aqui de um transistor, tá? O que é um transistor bipolar? Bom, transistor bipolar, na realidade, é um dispositivo, nossa, R$ 48? Caramba! Ah, não, lote com 100 peças, certo. Deixa eu pegar a imagem aqui. Por que não veio? Eu fico chateado quando eu quero fazer as coisas e não vem na velocidade que eu preciso. Na realidade, o transistor em si, ele é como se fosse algo criado, tá? Deixa eu dar um Alt Printer Screen aqui, já é mais fácil. Aí você vê tudo que eu estou vendo aí. Tá? O transistor, na realidade, é só isso daqui, ó. É um circuitinho de 3 perninhas, tá? Ele tem uma base, que é a do meio, tá? Um coletor e um emissor, tá? E esse tipo de transistor, a gente chama de transistor bipolar. Ele nada mais é do que 2 diodos, praticamente, né? Construídos no mesmo invólucro, ou seja, aqui dentro tem 2 coisas dessas, só que a dopagem de cada parte é de uma dopagem com... Bom, o que é dopagem, né? Dopagem é quando você mistura um material semicondutor com outro material para dar uma característica de carga mais positiva ou mais negativa. Para a gente, cara, de boa, isso daí não quer dizer muita coisa, tá? Por quê? Porque a gente não vai, em princípio, mexer com transistor. Mas é interessante conhecer, tá? Para a gente não ficar na dúvida. Então, o diodo, ele é menorzinho. Bom, e os transistores? Esses carinhas aqui, se a gente comprar um hoje, por exemplo, a gente vai poder pegar na mão, a gente vai saber definir o que é base, emissor, coletor, e ele tem 2 tipos, PNP e NPN. Esse transistor não tem muito problema, você pode enfiar a mão na perninha dele, lá no terminal dele, que não vai acontecer nada com você, e nem com ele. Só que, a partir de uma certa época, os caras começaram a evoluir nas pesquisas, né? Tá? E essa evolução nas pesquisas, elas conseguiram fazer uma evolução dos transistores também. Então, o que a gente tem que entender é que as coisas não ficaram estagnadas, né? Quando o cara fez a lógica TTL, tá? Baseada nos transistores, né? Os cientistas estavam pesquisando coisas melhores no seguinte sentido: as coisas elas teriam possibilidade de resposta de frequência mais rápida. O que eu quero dizer é que o tempo de propagação dentro dessas famílias ou desses CIs que eram feitos com essas famílias determinadas, elas tinham características de velocidade, de atraso do pulso lá dentro do circuito integrado.
Então, obviamente, os caras queriam melhorar isso daí. Não só melhorar as características de atraso, de frequência, como melhorar as características de dissipação, de alimentação, né? Ou seja, como eu estava concentrando muito, eu falei para vocês que coisas mais concentradas geralmente geram mais calor, né? E quando gera calor, você gera ineficiência no circuito digital, porque o calor ele simplesmente vai fazer com que haja mais resistências internas e que gere mais ruído dentro dos circuitos digitais. Então a gente tem que evitar ao máximo muito calor. Por isso que alguns microprocessadores, tipo Intel da vida aí, esses AMD que você compra para fazer uma placa-mãe de um computador aí, que não deixa de ser um sistema digital, quando ele esquenta muito, ele automaticamente se desliga, tá? Por quê? Porque as características de funcionamento dele, elas vão ser alteradas em função do aumento de temperatura. Então, ele tem um circuito comparador lá dentro, que fica monitorando qual é a temperatura, tá? Do dispositivo. Isso daí é guardado numa memória específica, mas a gente não sabe ainda o que é memória, né? Então a gente não pode entender muito bem isso daí. Mas essas informações que tem dentro do microprocessador, elas são guardadas dentro de um dispositivo de memória que podem ser acessados por outras memórias ou por softwares, né? E dentro do próprio chip, ele tem um comparadorzinho ali, onde você programa o limite para que ele desligue. Então, se passou de um determinado limite, ele próprio desliga para não queimar, né? Então, às vezes, seu computador desliga sozinho, você não sabe por quê, então pensa nisso. É porque talvez o teu ventilador esteja entupido de pó, de poeira, e daí vai causar um aumento de temperatura. Ou pode ser algum outro componente da placa-mãe, né, que pode ter queimado, provocando um excesso de corrente, por exemplo, para dentro de uma das perninhas lá da 287.349 perninhas, que tem um microprocessador Intel, por exemplo. E daí o que vai acontecer? Vai causar um aquecimento, um sobreaquecimento no circuito integrado, e o sistema de proteção, né, que qualquer bom engenheiro faz para qualquer circuito lógico, vai causar um problema lá e ele vai desligar sozinho para se proteger. Então, o que eu estou falando é que as coisas vão evoluindo. E daí, essa família TTL, tá? A gente vai estudar com mais tranquilidade daqui a pouco, e a gente vai ver que mesmo nessa família, tá, que é a mais popular, que a gente mais usa, ela foi modificando ao longo do tempo para melhorar essas características de tensão, características de dissipação, características de velocidade e de atraso de pulso dentro dela. Quanto mais rápido, mais quente. Quanto mais quente, a gente tem que estudar a maneira de diminuir tensão, para diminuir resistência, diminuir corrente elétrica e diminuir, por consequência, diminuir a temperatura, né? Então, tem um equilíbrio nos circuitos, nos sistemas digitais. A gente vai ver que existem alguns equilíbrios que a gente tem que manter para que o sistema fique funcionando do jeito que a gente precisa, tá? Bom, a outra família que foi evolução dessa, tá? É um transistor que eles inventaram, um transistor especial, tá? Esse transistor especial, em vez de ser bipolar, né? Ele também era, de uma certa maneira, bipolar, porque tem dois polos, mas mudou a construção dele. Ao invés de a gente fazer as correntes elétricas passarem por dentro desses três terminais aqui, para conduzir ou não corrente, a gente produziu dentro do encapsulamento lá, dentro do óxido que a gente tem lá, em vez de deixar passar mais ou menos corrente elétrica por ele através de corrente elétrica, a gente deixava passar mais ou menos corrente por ele através de um efeito de campo. Mas que campo é esse? Efeito de campo eletromagnético. Então, nesses transistores que
que a gente chama de metal oxide semiconductor, ou semicondutores de metal óxido, na realidade, eles eram o que a gente chama de field effect transistors. Ou seja, o método de construção desses effect, é com 2 F mesmo, tá? O método de construção dele era um pouco diferente dos transistores que era utilizado no TTL. Bom, se o método de construção era diferente, até os terminais, os nomes dos terminais passaram a ser diferentes. Então, em vez de ser emissor, base e coletor, tá? Passou a ser dreno, emissor e gateway, tá? Bom, é só uma mudança de nome e também, infelizmente, a gente não vai tratar com muita profundidade aqui no curso, porque também não nos diz muito respeito essa parte da eletrônica em si, tá? O que nos faz mais, assim, curiosos, vamos dizer assim, o que nos deve, né, a gente deve guardar, né, é que a corrente elétrica é que faz os negócios funcionar lá dentro. E no outro, que é esse field effect transistor, que é feito através de um semicondutor de metal óxido, tá? Ele é constituído não só de correntes elétricas, mas já existe campo eletromagnético dentro dele, tá? No futuro, a gente já tem alguns outros componentes, e a gente vai ver aqui, né? Alguns deles, mas agora a gente já está trabalhando até com processadores quânticos, né, que eles levaram esses efeitos de campo eletromagnético no extremo, tá? Então a gente trabalha com spin do elétron, para você ter ideia, né? Com a probabilidade do elétron ter spin para o lado direito e para o lado esquerdo, né? Que eles chamam de computação quântica. Tá? Mas computação quântica não, é muito mais rápido, tá? Muito mais reduzido, ou seja, num computador quântico, processador quântico, você consegue colocar milhões e milhões, centenas de milhares de milhões de componentes eletrônicos lá dentro, porque a escala de integração é muito grande e ele trabalha em nível atômico, para vocês terem ideia, tá? Então, as coisas acontecem muito rápido, não esquenta muito, né? Na realidade esquenta, mas a gente já tem sistemas que protejam esse aumento de temperatura. Bom, então, quando inventaram o MOS, tá? Os caras começaram a fazer circuitos lógicos usando o MOS, em vez de usar transistor, tá? E daí, eles usavam o PMOS, tá? O que é o PMOS? O PMOS, tá? Porque tem o NMOS e o PMOS. O PMOS é um field effect transistor que possibilitava dentro dele, tá? Depois eu sei que deve ter gente aí com curiosidade sobre isso, a gente pode esclarecer isso fora da aula, tá bom? Não tem problema nenhum, eu posso explicar melhor como que é a fabricação, inclusive eu vou deixar lá em atividades, tá? Eu vou colocar uma apostilinha de como são feitos os PMOS também, além do filminho que ensina a fazer CI, né? Eu vou colocar lá como que é produzido, né, um MOSFET, tá? Que é o que a gente usa hoje, né? O de canal P significa que passam cargas positivas por ele, né? Entre o source e o dreno, né? E de canal N significa que passam cargas negativas, tá? Então, para você deixar passar carga negativa, o teu campo elétrico tem que ser um campo elétrico positivo, tá? E ele vai ser regulado, a quantidade de cargas que passa por esse dispositivo vai ser regulado em função da intensidade de campo que você coloca no gate dele, né?
que é um dos terminais, dos 3 terminais que ele tem. Só que, veja bem, eu estou falando terminal porque eu estou querendo me referir, tá, a um dispositivo encapsulado, pretinho, desse daqui com 3 terminais. O MOSFET é a mesma coisa, ele pode ser um encapsulamento quadradinho, né? Mas ele é a mesma coisa, tem 3 terminais, só que dentro de um circuito integrado, ele não é desse jeito. Ele é o que tem dentro desse encapsulamento, né? E já é construído no próprio substrato do circuito integrado, tá? Aí, por que eles são grandões, assim, quando você faz? Porque a escala de integração nessa época não era tão grande assim, né? E para a gente pegar ele, a gente pega isso daqui com o dedo. Então dá para você enfiar numa placa de circuito impresso com o dedo, sem problema nenhum, né? Mas, por exemplo, numa placa mãe ou numa placa de vídeo, que é um sistema digital, né, onde tem processadores gráficos, memórias lá, para facilitar o cálculo vetorial que é feito nos dispositivos, tá? Essa integração é muito maior, e lá a gente até tem transistores e diodos que são bem pequenininhos, né? Inclusive, para você pegar eles, você tem que pegar com pinça, porque o encapsulamento dele já é pequenininho pra caramba. O negócio é tão pequeno que eles conseguem encapsular transistores, FETs, diodos, capacitores, resistores, tudo dentro de encapsulamento que são praticamente iguais. Você não sabe, olhando pela pecinha, você não sabe dizer se aquilo é um capacitor, se é um resistor, né? Ou se é um diodo. Você não consegue verificar porque é muito pequenininho até o encapsulamento, né? Então, daí como que você sabe, então, né? Você compra, como que você vai saber se você comprou certo, tá? Ele tem marquinhas, tá? E tem coisas que denotam, né? Através de medidas, você também pode medir para ter certeza. Tal. E desculpem-me, eu esqueci de mostrar para vocês a coisa mais que para mim talvez seja simples, né? Mas porque eu fiz eletrônica, né? Então, daí para mim fica mais fácil, né? O resistor. Que daí eu acho que é mais isso que o Ederson perguntou. Desculpem, Ederson, perdoa nós aí. Vamos ver se eu consigo trazer a foto. Eu vou ter que usar aquela tática do... Fio, vou ter que usar a tática do negócio aqui, ó. Hot print screen mesmo. Vamos ver aqui. Ctrl V. Tá. E isso daqui, ó. Isso daqui é um resistor. Tá? Talvez seja isso, né, Ederson, que você tenha perguntado, né? Você confundiu talvez o diodo, não é? Você confundiu o diodo com isso daqui. Isso daqui é um resistor. Bom, dentro desse cara aqui não tem semicondutor. Dentro desse cara aqui não existe... ele não é nem um diodo, né? Que usa um material semicondutor, e não é nem um transistor, tá? Porque ele não usa 2 semicondutores, ou 3 semicondutores lupados de maneira diferente, e muito menos um elemento de efeito de campo. O que a gente tem dentro desse cara aqui é um material resistivo, tá? E o que é um material resistivo? É um material que simplesmente se opõe à passagem da corrente elétrica. Esse material aqui é o mais comum que existe, por exemplo, pode ser resistor de carbono, né? Ou seja, eu tenho um terminal, tá? Tem outro terminal, entra dentro desse encapsulamento aqui, que não é aquele epóxi preto, né? Aquele plástico preto que a gente conhece, mas poderia ser também, não teria problema nenhum, né? Na realidade, o próprio encapsulamento dele aqui, ele já é o carbono em si, né? E daí ele é só passado uma tinta tipo um begezinho,
tá? E essas fitinhas aqui são colocadas para mostrar para quem está comprando, tá? Qual é o valor dele. Porque o resistor tem uma resistência, que nem resistência de chuveiro. Você pode comprar de 220 volts ou de 110 volts, concorda? Que tem uma potência de 6.200 watts ou de 9.700 watts, tá? E o que a resistência faz? Simplesmente ela opõe resistência à passagem de corrente elétrica. E quando ela opõe resistência à passagem de corrente elétrica, ele esquenta, tá? Então, uma parte da corrente elétrica é convertida em calor e a outra parte passa para o outro terminal dele. Bom, aqui pode ser carbono, pode ser fio, né? Um fio de um... Ele agiria mais ou menos como um filtro, deixando só passar a energia limpa e Não, mais fraco, esse daqui não. Esse daqui não é filtro, cara. Esse daqui é só resistência. Ou seja, se eu tiver um sinal digital desse lado, tá? Vamos imaginar assim, eu tenho um 0 e 1 desse lado aqui, tá? Uma sequência de zeros e uns desse lado, tá? De 5 volts. Lembra que eu falei que uma das tensões que a gente vai trabalhar é a tensão do TTL, que é da lógica de transistor-transistor, tá? E ela tem 5 volts para o nível 1 e 0 volts para o nível 0. Lembra disso? Uhum. Então, se eu colocar uma sequência de bits aqui de 1 volt, dependendo do valor que eu tenho desse cara aqui eu vou ter os bits zeros e uns do mesmo jeito, com a mesma frequência, só que em vez de ser 0 e 5, eu posso ter 0 e 3,5, eu posso ter 0 e 2, eu posso ter 0 e 0,8. Por quê? Porque vai depender da resistência. O que acontece aqui, então, é que uma parte da corrente elétrica que vai passar por ele vai ser dissipada em forma de calor, tá? Vai causar nele o que a gente chama de queda de diferença de potencial, e aqui a gente vai ter um nível de tensão menor, tá bom? Com ruído. Do mesmo jeito que estava lá na frente, inclusive, quando você passa um sinal puro de 0 e 1 por qualquer elemento eletrônico, esse próprio elemento vai gerar um ruidinho no sinal, tá? Então é assim, pensa comigo. Se eu tiver um clock, um gerador de frequência de 0 e 1, né, que vai me dar referência para um computador qualquer. Se eu tiver isso daí e passar isso daí por qualquer elemento eletrônico, seja ele transistor, seja ele um circuito integrado, seja ele um MOSFET, seja ele um diodo, não interessa. Se eu passar qualquer sinal digital por um componente eletrônico, ele vai causar um ruidinho, tá? Existem componentes eletrônicos que causam mais ruídos, tá? Componentes eletrônicos que causam menos ruídos. No caso do resistor, a relação entre tensão e corrente que passa por ele se mantém constante de acordo com a lei de Ohm. No caso do diodo, se eu passar um bit 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1 por ele, tá? Como ele se trata de um semicondutor, então a característica de resistividade dele não é linear igual a de um transistor. Portanto, ele vai apresentar ruído também, mas ele também pode apresentar uma distorção na forma do sinal, por causa que a linearidade, ele não é um equipamento linear. Tá? Mas é o que eu falei para você, cara, eu sei que você está curioso aí, tá? Mas assim, infelizmente, a gente não pode aprofundar muito nessa parte aqui, porque não diz respeito ao que a gente precisa aprender nessa matéria. Mas diz respeito ao que a gente precisa aprender para a vida, tá? Então, é claro que se você entender o funcionamento desses dispositivos, você consegue entender melhor, tá, o funcionamento de uma família lógica MOSFET, né, ou TTL, tá? Bom, o que é os MOSFETs? Se eu tinha o PMOS, tá, eu tenho também o NMOS. É outra família, tá, que usa transistores de canal N, tá? Para fazer
como que chama? A passagem de corrente elétrica por ele, tá? Que vai definir os zeros e uns que estão passando dentro dele lá, tá? Só que ele tem algumas vantagens e desvantagens em relação aos transistores normais aqui, que são os transistores, os primeiros, né, os bipolares que a gente viu, tá? Bom, daí os caras vão evoluindo, 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 e a gente chega numa família lógica que também é muito popular, tá? E que é melhor dessas daqui de MOS, né, de metal óxido semiconductors, tá? Que é o que a gente chama de Metal Oxide Semiconductor Complementary. CMOS, é complementar. Ou seja, os caras foram evoluindo, evoluindo, fizeram uma família de CIs lá com a tecnologia de MOSFET canal P, né? Daí eles acharam que era melhor, em vez de fazer canal P, fazer com um CI lá, um transistor de NMOS, que era canal N, né? Porque daí a gente controla com carga positiva, e daí fica melhor para fazer eletronicamente o negócio funcionar, né? Eles verificaram tempo de atraso, tempo de corrida, porque carga positiva é de um jeito, carga negativa é de outro, foram fazendo isso. Até que chegou nesse CMOS aqui. Esse complementary foi muito famoso nessa época, tá? Que eles fizeram. Então, isso daqui também criou uma série de família, tá? Que é tão importante quanto essa série TTL, tá? Tanto é que hoje, tá, a gente consegue encontrar circuitos integrados produzidos em TTL, tá? E a gente vai ver que tem vários tipos, e produzidos em CMOS também, e a gente vai ver que tem vários tipos, tá? O que eu disse na aula passada, retrasada, não lembro, tá? É que essas famílias, elas têm nomenclaturas, tá? Então, daí, e aquela pergunta que a gente faz, né? Como que eu vou reconhecer, tá? Uma família, por exemplo, TTL, o código dela, e vem marcado no CI, vem marcado 74XX, tá? Ou 74HXX, tá? Ou 74SXX, tá? Ou tinha também, lembra que eu falei da 54? 54, e eu falei que a 54 era uma família de TTL também, só que feito para o Exército. Vocês lembram disso? Alguém? Então, e qual que é a diferença, então, além do número, né? Porque a família 54, ela é do Exército e tem as mesmas características. Tem o H, tá? Tem o HS também, tá? Eu vou colocar aqui, tá? O que diferenciava uma família 54 da família 74? Bom, é que essa era comercial, essa daqui era só para o Exército. Essa daqui funcionava com uma faixa de temperatura mais restrita, menor. O range de temperatura dela era menor. Esse daqui já era para o Exército, os caras falavam assim, sei lá, se eu vou lá na Sibéria ou se eu vou no deserto do Saara. Cara, você tem que me fazer um circuito, um sistema digital, tipo um rádio, um telefone, um celular, qualquer coisa, uma televisão, né? Qualquer sistema digital, até um para controlar míssil, mas ele tem que funcionar tanto na Sibéria quanto no deserto do Saara. Então, as características de construção, né, apesar de ser muito próxima, com a mesma escala de integração, com as mesmas velocidades e tal, uma das características que eles tinham que prestar mais atenção era o range de temperatura. Tá? Mas todos eles funcionavam com mais 5 volts para nível 1 e 0 volts para nível 0, que é o nosso nível que a gente chama de nível TTL. O CMOS, ele também, a gente vai ver que ele funciona
com uma tensão para nível 1 e uma tensão para nível 0 também. Só que a tensão para nível 1 do CMOS é um pouco mais baixa. E as velocidades aqui do CMOS são mais rápidas, tá? Ou seja, o tempo de propagação num CI, né, feito com a tecnologia CMOS, ele é mais rápido do que um tempo de propagação do sinal dentro de um circuito com a tecnologia TTL. Tá? Então, TTL é derivada da família DTL, lembra? Diode Transistor Logic, sendo o resultado de uma série de inovações tecnológicas. Ou seja, o DTL, cara, também é uma evolução do RTL. Então, o que eu quero dizer é que existem evoluções técnicas ao longo do tempo, tá? E a TTL trata-se de uma família pioneira. Por que pioneira? Que ficou mais famosa, né? Aqui a gente tem que só explicar o texto, só para a gente entender melhor no contexto histórico, tá? Então, ela foi muito utilizada, por isso que ela é famosa. Ela foi tão famosa na época que ela foi criada, que até hoje a gente ainda tem circuitos integrados tipo TTL. Quais são os circuitos integrados tipo TTL que a gente tem hoje? Sei lá, eu posso pegar como exemplo, se eu quiser construir um circuito grandão de computador, tá? E eu vou precisar de uma porta lógica para fazer um controle qualquer, um controle lógico qualquer, eu uso o 74HS08, por exemplo. Vou pegar uma foto dele aqui, tá? Imagens, 74HS08. 74LS04. Serve. Eu não achei o que eu queria, mas achei um outro mais rápido aqui, e vai ser esse outro que vai servir para a mesma coisa. Tá? Vamos ver as fotos para a gente entender o que é esse cara aí. Ó, então, esse daqui é a foto de um circuito integrado da tecnologia TTL. Como que eu sei que é da família TTL? Bom, porque tem o código aqui, ó, 7404. Tá? Bom, ele não é grandão desse jeito. Ele tem mais ou menos, para vocês terem ideia, um 1,8 centímetro de comprimento por mais ou menos 0,8 centímetros de largura. Tá? E de profundidade aqui, essa coisa preta que a gente vê nisso daqui, nada mais é do que um plástico, é um epóxi que está aí. Dentro desse epóxi aqui, lá no meio, derretido, quer dizer, derretido não, o epóxi derrete, mas o circuito integrado não, né? O silício está lá, tá? Então tem um negocinho menorzinho aqui dentro, tá? E o mais ou menos desse tamanho aqui. É epóxi, isso daí que vai nele, nessa capa preta? Isso. Eu pensava que era algum tipo de cerâmica para dissipar o calor. Não, é epóxi. Cerâmica, não. Acho que os processadores que têm uma frequência mais alta, portanto dissipam mais calor, tá? Tem alguns processadores de placa de vídeo, por exemplo, que são feitos de cerâmica, sim. Tá? Inclusive a linha Intel X10, lá, o i10, a nova geração, 11ª geração de integração aí de microprocessador, baseado lá no 286, né, no 8086, inclusive, tá? Ele tem uma pastilha de cerâmica, tá? Mas esse 6 aqui é epóxi, tá? Bom, e daí o que acontece? Ele fica aqui dentro, no meio, né? No meio, centro. Não sei o centro de massa, como que é, mas acredite que ele fica aí no meio, tá? E esses terminais aqui, eles são soldados, e tem um detalhe muito legal, né? Que a gente gosta de falar, porque todo mundo acha um absurdo, tá? Os fiozinhos aqui, ó, que ligam... Ô, filha da boca. Tá? Que ligam esse cara nos terminais... Tá? Aí no centro dele seria várias placas lógicas, vários terminais, né? Exatamente. No circuito dele, o que a gente tem é um circuito desenhado num substrato de silício,
que deve ser igual aquele filminho que você passou para o pessoal ver, de como é feito um circuito integrado. Nesse caso, esse circuito integrado, ele não é um circuito integrado de um processador completo. Ele é apenas um circuito integrado de X portas lógicas. Tá? Como que eu sei as X portas lógicas que tem dentro dele? Pelo código dele. Tá? Então, aqui, ó, eu sei que esse cara é um 74LS04. Tá? E esses terminais estão ligados no substrato de silício. Ele está soldado, esse fiozinho é de ouro, bem fininho, quase menos que um fio de cabelo. Eu não sei quantos nanômetros, tá? Eu não me lembro, mas é menos que um fio de cabelo e é feito de ouro. Por que é feito de ouro? Porque o ouro é o melhor condutor que existe. Ele é muito melhor que o cobre, então ele esquenta muito menos também. E ele entrega a corrente elétrica com umas características muito próximas, né, sem resistividade, e praticamente o que você coloca aqui no terminal que vai ser entregue lá pro substrato que está lá dentro, né, que é onde estão impressas as portas lógicas, que fazem e desempenham as funções que a gente viu das portas lógicas, ou dos flip-flops. Tá? Esse daqui é o 04. Bom, então eu sei que ele é LS. Então ele não é uma família 74 comum, ele é uma família 74LS. O que é esse LS? Ah, é uma evolução do H. Tem características diferentes. Tá? Então, é diferente um 74LS04 de um 74S04? Sim, eles são diferentes. Apesar de terem a mesma quantidade de porta lógica, apesar de ter os mesmos circuitos porta lógica lá dentro, apesar de ter o mesmo número de terminal, apesar dele ter a mesma foto, vamos dizer, o mesmo fotolito, a mesmo dispositivo projetado lá dentro, cara, ele apresenta características diferentes. Mandei o link ali no chat, vê se é isso daí que tem dentro dele. Deixa eu ver o que você mandou no chat. E para eu achar o chat agora, que eu já estou perdido aqui num monte de coisa. Chat, esse aqui. Nova eletrônica. Isso, muito bem. Mas se você não lembra que na aula passada eu passei um detalhe igual esse. Só que esse que você pegou na nova eletrônica, eu já te adianto que ele não é da família 74, porque você pegou um 4011B, tá? E 4011... Só peguei o CMOS lá e apareceu isso daí. Então, porque a família 40XX é uma família de CMOS. Tá vendo? Mas ele é exatamente, tá? Exatamente. Bom, você passou para mim, o pessoal tá vendo? O povo, então, o povo do Brasil varonil, vocês todos aí que estão na aula que eu estou dando aqui para o Ederson, vocês estão vendo esse negócio que ele passou para mim? Vocês clicaram? Beleza, isso é importante, porque senão não dá para a gente estar na mesma página. Tá? Mas você me permite, Ederson, em vez de pegar esse exemplo que você pegou aí, você permite que eu pegue um exemplo de um 74, deixa eu ver, você pegou 4011? Deixa eu pegar um... Pode ser que eu não sabia como achar o verdadeiro, eu procurei o primeiro que tinha portas lógicas ali. Não, tudo bem, eu vou pegar um outro aqui, ó, que daí a gente vai ver mais do que esse daí. Vamos ver se eu consigo colar a imagem de novo para dentro, ou se eu vou ter que usar aquela... Aí. Ó, agora sim, ó. Então, é assim, ó. Todo mundo está vendo aí, né? Deixa eu fechar. Tá? Olha só, esse daqui
ele é diferente daquele que você passou lá do blog novaeletronica.com.br, que é uma pinagem, eu nem tinha visto, está escrito aqui que é CMOS, né? De uma família 40XX. Então, se você pegar um monte de CI e entregar na minha mão, só de olhar o 40, eu já vou falar, porra, esse não é TTL, esse é CMOS. Por quê? Porque as famílias dão o nome, tá? Então, a família 74, que é a primeira que a gente está vendo, tá? A 7400, ó, ela é uma família que são 1, 2, 3, 4 portas NAND. A 7410 já são 1, 2, 3 portas NAND, mas cada uma das portas NAND tem 3 entradas, tá? O 7430 é um CI de uma NAND, tá? Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, existe CI da família TTL para tudo quanto é circuito que você queira fazer. Então, quando você fazia lá nos circuitos digitais, sei lá onde vocês fizeram isso, que vocês falaram para mim que já tinha tido, né? Circuitos lógicos, portas lógicas e tal. Então, quando você fazia aqueles circuitinhos lá para fazer abertura de porta, ligar alarme, acender luz, tá? Se você fosse construir aquilo num protoboard, você iria precisar desses CIs aqui. Porque as portas lógicas que você desenha ou que você faz lá no cálculo de simplificação, usando simplificação booleana, né? Matemática booleana para fazer isso daí, ou lógica booleana, você precisaria desses circuitos aí para fazer as coisas. Tá? Fazer que eu digo é fazer, sentar, né, a bunda na cadeira e colocar o negócio para funcionar. Tá? Então você iria usar esses circuitos aí. De TTL, você encontra no mercado. Agora, veja bem, esses 4 aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? O 7400, 7410, 7404 e 7433, não, 7430, internamente, neles, eles têm essa construção, e eu sei que ele é TTL por causa do 74. E se fosse um 5400? 5400, a composição dele é exatamente igual a essa. Qual que é a diferença? A única diferença é que o 5400 tem uma faixa de trabalho de temperatura maior, porque ele é para o exército. E a 74LS04. Esse daqui, ó, LS04, é igual a esse? Fisicamente, é. Dentro dele, ele também tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas NOT. A pinagem dele é idêntica. Só que, então, o que muda do 7404 para o 74LS04? Muda a constituição de construção, e no caso não é nem temperatura só, muda frequência de operação. O tempo dos bits, quando eu coloco bit 1 aqui, o tempo que leva para a portinha funcionar e sair bit 0 aqui, tá? Nesse LS é mais rápido do que nesse. Ou seja, a frequência é mais rápida. Por que acontece isso, César? Ou por que acontece isso, povo? Porque as coisas vão evoluindo. Os caras vão construindo coisas mais rápidas. Não é assim com o computador? Por que você compra um computador que tem um clock mais rápido? Né? Porque você quer que ele trabalhe mais rápido, que ele faça cálculo mais rápido, que ele apresente na tela as coisas mais rápido para você, não é assim? Ou que ele leia de um dispositivo mais rápido, que ele fale na internet mais rápido. Essa é a função. Tá? Então, a frequência é muito importante nos circuitos lógicos. Eu tenho aqui, ó, tá? Bom, isso eu já falei, ó, só para vocês terem ideia, a série comercial, ele trabalha de 0 a 70 graus, tá? Mas o 5.4 trabalha de menos 55 a 125. O que é isso, cara? Quando eu falo assim, a faixa de trabalho. Cara, significa que se eu pegar o 7404 e colocar numa temperatura
de menos 5 graus, ele não vai funcionar? Não, ele vai funcionar, só que o fabricante não garante que ele vá funcionar da maneira que ele foi projetado para. E Ele vai funciona. ter a mesma eficiência, né? Exatamente, ele funciona, mas ele não foi feito para isso, tá? Ah, mas lá no Polo Norte, lá, os caras também, os esquimó também faz circuito digital. Porra, e lá eu tenho que mandar só circuito de exército? Não, né? Por quê? Porque lá é menos 15. Pô, se você mandar o 7404 para lá, cara, ele vai funcionar fora, mas o esquimó serve. Se ferre o esquimó, entendeu? Agora, se for para o exército, já complica, né? Porque uma coisa é o cara ligar o rádio dele, a televisão dele. Outra coisa é o cara ligar um circuito digital para disparar um míssil atômico, não é? Então, a segurança, né, exige que a gente tenha circuitos que, né? Uma coisa é você fazer um radinho para você colocar no teu carro. Outra coisa é você fazer um radinho para mandar sinal de Marte para a Terra. Você concorda que o circuito digital, o sistema digital pode ser o mesmo, é um rádio, funciona quase do mesmo jeito. Mas lá para Marte, cara, a temperatura lá no Sol é menos cento e poucos graus centígrados. Pô, então, para ir para a Lua, né? Então é isso que a gente tem que entender, tá? Ah, e outra coisa também, ó, você vê que até a tensão de alimentação, ela varia um pouco, mas ainda está dentro dos 5 volts, ó. O nível 1, né, que é o nível de lógico 1, tá? No 740, 74XX é 4,75 volts a 5,25, tá? Ainda tem mais uma variação aqui que a gente coloca de como que chama? Coeficiente de cagaço. Né? Tem todo projetista, quando ele faz uma coisa, ele coloca lá o coeficiente de cagaço para o CREA dele continuar ativo. Né? No caso dos engenheiros eletricistas, eles colocam lá, porque se der merda, ele fala, mas estava dentro da tolerância. Demétrios, existem vários, cara, e não vai até 99, não, tá? Tem o. Não é 99, é menos 55 até 125. Desculpa. Aqui, tá pequenininho, né? Deixa eu aumentar isso aqui. Desculpa aí, Demetrios. Tá, ó, menos 55. Tá muito ruim esse azul aí? Fala para mim, gente. Se tiver um negócio não tiver bom, vocês falam, tá? Não deixa o negócio passar, não. Tá? Se bem que esse material vai ficar à disposição de vocês, né? A internet. Infelizmente, gente, eu ainda volto a falar e reclamar e lamentar que, infelizmente, eu estou dando aula online para vocês. Eu gostaria de estar dando aula ao vivo, a cores e olhando na cara de vocês. Porque olhando na cara de vocês, eu tenho condição de saber se você está aprendendo ou não, se eu estou sendo prolixo ou não, ou se eu estou falando coisas que te agradam ou desagradam, porque só pela sua reação fisionomia, tá, eu consigo perceber essas coisas. Agora, dando aula de casa, eu não sei se vocês estão gostando, se não estão, se está dormindo, entendeu? Se está querendo que eu me exploda, não sei de nada. Infelizmente, né? Eu poderia até solicitar que vocês todos ligassem a câmera, né? Mas acho que não vai resolver nada, porque eu não consigo fazer essa percepção cognitiva, sexual, de longe, entendeu? É isso aí. Bom, Você precisa de uma tela bem grande para ver todo mundo, enfim. que nada, só tem 20 caras aqui, eu consigo ver todo mundo, cara. Bom, ó, então, se a gente for passar as transparências aqui,
né? Eu consigo ver todo mundo pequenininho, eu não vou conseguir perceber, né, se vocês estão gostando, se não estão, né? Mas a gente faz o nosso melhor, né? É o seguinte, bom, então quais são as características, né, que a gente avalia em qualquer família? Vamos ver a do TTL, que é mais famosa, mas essas características a gente analisa também em todas as outras famílias, tá? Ó, campos elétricos e magnéticos parasitas. O que é campo elétrico magnético? Cara, onde tem uma eletricidade 110 volts rodando, 220 volts rodando, ou sei lá, tem muita antena de televisão, transmissor. Cara, isso é onda eletromagnética. E as ondas eletromagnéticas, elas podem induzir tensões nas conexões entre circuitos lógicos. Olha o que eu estou dizendo, cara. Se eu fizer uma placa de circuito e colocar essa placa na minha mesa aqui para funcionar, só o fato de eu ter uma lâmpada incandescente ligada, tá? E que passa um circuito de corrente alternada para acender essa lâmpada, já está influenciando no meu circuito. A influência é muito pequenininha, mas existe. Agora, se eu colocar esse mesmo circuito embaixo de uma torre de alta tensão de 138 mil volts da CPFL e for trabalhar com ele, vai dar uma merda muito grande, porque a interferência eletromagnética lá é muito grande. Tá? Então ela vai induzir tensão nas conexões, nos pininhos, nos bornes do negócio. É metálico, né? Essa parte aqui, ó, do breguetes aqui, ó. Cadê a parte do breguetes aqui? Tá? Ó, essa parte aqui é metálica, tá? E se eu tiver um campo eletromagnético pegando alguma coisa metálica, essa alguma coisa vai se transformar em antena. Isso daqui é uma anteninha pequenininha. Então aqui entra tensão da rede, entra sinal de Wi-Fi, entra sinal de televisão, entra sinal de outro computador que está do lado, entendeu? Se você estiver fazendo coisas indevidas aí também vai entrar aqui, ou seja, entra tudo, cara, tá? Isso vai induzir, né, o que a gente chama de campos elétricos parasitas, porque a gente não quer, tá? A gente não quer. E mesmo assim, cara, mesmo os zeros e uns que saem daqui e vão lá para o meu circuitinho, que vai para outro CI, tá? Isso daqui também irradia também, apesar da potência ser baixinha e tal, mas também gera circuito. Então, cara, no próprio sistema digital, além da gente passar os dados, passar os controles, passar os endereços, né? A gente está gerando também induções eletromagnéticas. E a gente tem que prestar atenção nisso daí. No circuito TTL, essa indução aqui, o ruído, né, porque isso daí é ruído, tá? Ele fica mais ou menos assim e talvez não interfira muito no nosso circuito, né, no desempenho do nosso circuito. Mas, num CMOS, tá? Num CMOS, essas interferências aqui podem ser muito mais graves. A mesma interferência, tá? A ponto de, dependendo do nível do ruído aqui, provocar um 0 e 1 errado nessa portinha aqui. Ou seja, eu vou mandar um nível 0 para ela, mas ela entende como sendo 1. Porra, cara, vocês entendem, né? O que acontece? Ó, você está fazendo uma prova, tem uma resposta que é 0 ou 1, tá? E entrou um ruído lá, e a resposta era 0. Você vai pôr 1, tá errado. O circuito também, ele vai funcionar errado, porque ele vai achar que entrou 1 e não entrou, por causa do ruído. Então, os sinais indesejáveis são chamados de ruído e podem levar valores de tensão para longe dos níveis aceitáveis. Por que nível aceitável? Porque a gente viu, né, que dependendo, a gente já viu, eu mostrei até um gráfico para vocês lá, desenhei um monte de ruído, tá? Vocês podem não ter entendido naquela hora. Mas, assim, se o ruído for muito grande aqui, muito alto, tá? Ele vai chegar num nível que o TTL não vai reconhecer como nível 1. Né? Lembra que tem uma faixa, tá, de tensão que o TTL encontra como nível 1 e tem uma faixa de tensão de 0 até uma margem lá de erro que ele vai entender como nível 0, tá? E tem uma faixa aqui no meio que a perninha ela não sabe direito se é 0 ou se é 1.
tem construção de circuito que, se ele entender um nível de tensão aqui no meio, ele vai considerar 1. E o outro circuito vai considerar 0, mas aqui é um nível que é incerto e não sabido. A gente não sabe nesse meio aqui o que é 0, o que é 1. E aqui, então, a gente é 0, mas se o ruído for grande e ultrapassar esse limite de 0,8 volts, ou seja, embaixo da torre da CPFL, pô, cara, vai complicar aqui, porque todo 0 ele vai entender como 1 e não vai funcionar. O endereço não vai funcionar, o dado não vai funcionar, tá? Então, a gente vê um dado aqui que é a imunidade ao circuito, ruído de circuito lógico. É a capacidade de tolerância a ruídos sem alteração dos níveis lógicos de saída, tá? Margem de ruído, então, é a margem que eu posso dar aqui, mínima, né, para o ruído, para que ele não influencie nos meus dados dos meus circuitos digitais, tá? Fan-out, ó, esse é um termo que é muito interessante de a gente entender. Tem o fan-in e o fan-out. Eu vou dizer o que é o fan-out. O fan-out é a quantidade, tá, de portas lógicas que eu posso colocar na mesma saída. Como assim, César? Ah, isso daqui está saindo um fio. Esse fio aqui, ele pode ir para várias portas lógicas, para vários circuitos, para vários lugares. Lembra que eu falei, às vezes, cara, eu tenho esse fiozinho aqui, o que acontecer nessa porta lógica aqui vai possibilitar para eu controlar, por exemplo, o endereço de memória, ou se a memória vai ler ou escrever dados. Ao mesmo tempo, eu vou levar esse mesmo fiozinho, né, para outro circuito lá no outro lugar da minha placa, ou outro dispositivo lá, outro circuito integrado, que vai fazer, por exemplo, ele habilitar ou desabilitar a saída do clock, ou realizar uma borda de subida, borda de descida, num flip-flop qualquer, tá? Então, existe um limite, né, de quantas portas, ou em quantas portas eu posso colocar esse mesmo fio, tá? E isso é o que a gente chama de fan-out. Bom, ao mesmo tempo que eu posso colocar isso em várias portas diferentes, tá? Eu posso ter várias entradas, concorda? Então, várias entradas no mesmo circuito integrado ou na mesma porta lógica, a gente diz assim, pô, isso é o fan-in. Então, não sei se vocês lembram, mas a gente viu um circuito lá, que é o 7430, não, que era 7430, que eram 8 entradas, né? Esse daqui, o 7430. Ou seja, o fan-in dele é 8. Ou seja, eu posso colocar 8 portas aqui. Ah, mas e se eu pegar uma dessa daqui e colocar 2 portas junto, curto-circuitado aqui dentro? Cara, daí você está fazendo uma cagada tão grande no seu circuito que não vai funcionar, tá? Provavelmente não vai funcionar. Tá? Então, isso é fan-in e fan-out. Na família TTL, característica da produção da família, o fan-out é igual a 10. Ah, mas e na DCMOS? Ah, é outro fan-out, a gente vai estudar depois. Mas e na ECL? É outro fan-out, ou seja, eu posso colocar conforme a família, né? Eu posso deduzir quantos fan-ins e fan-outs que eu tenho, tá? Potência dissipada é outra coisa importantíssima, gente, tá? Que é a potência que vai dissipar no CI. Tá? Bom, potência tem a ver com alimentação. Tá? Todo circuito integrado necessita de uma certa quantidade de potência para operar. Essa potência é fornecida por uma ou mais tensões da fonte de alimentação. A gente já viu isso, né? Já estou terminando a aula, tá, gente? Um minuto só. Conectados aos pinos de alimentação. De um modo geral, existe apenas um terminal de alimentação do CI. Tá? Geralmente é assim, quando a família TTL, tá? A gente já sabe de antemão que é esse pino que está escondido aqui, ó. Tem um chanfrinho aqui, tá? Ó. Tem um chanfrinho aqui para dizer a ordem dos pinos, tá? E esse pino aqui, geralmente, é o pino de alimentação. E esse pino aqui, na família TTL, geralmente é o terra. Então, você tem que ligar isso daqui no terra
isso daqui na alimentação, para que os circuitos dentro desse bagaço aqui funcionem. Bom, se você ligou a alimentação, significa que os circuitos estão funcionando lá dentro. Tá? De um modo geral, existe apenas um terminal. Ah, e detalhe, na família TTL, tá? A gente chama isso daí de VCC. Detalhezinho babaca, mas às vezes num circuito, ou UCC, porque tem gente que chama tensão de U também, que é uma diferença de potencial. E na tecnologia CMOS, nos eletrônicos, nos circuitos elétricos, você vai ver como VDD. Tá? Bom, o consumo de potência da família TTL gira em torno de 10 miliwatts. Bom, lembrando lá, vocês não precisam saber disso, nunca vou perguntar em prova, né? Que tensão é igual a resistência vezes corrente. Tá? Ah, não, potência, então. Potência é igual a tensão vezes corrente. Isso aí. Beleza? Isso daqui é a fórmula que a gente vê em física. Física 1. Tá? Que a gente faz aquelas associações de resistores lá. Vantagens e desvantagens, só para terminar. Vantagens, tá, do TTL em relação a CMOS. Não. Eu não diria maior velocidade de comutação em relação a CMOS, não, porque a gente já tem CMOS que é tão rápido quanto. Tá? Mas antes, vamos dizer assim, os caras colocaram com vantagem. Né? Agora já não existe mais. Fácil manuseio. Por que fácil manuseio? Cara, é o seguinte, dependendo do CMOS, se ele não tiver proteção, o simples fato de você manipular o CMOS na tua mão, você gera uma eletricidade estática que queima o bichinho. Só para você ter ideia como ele é sensível. Tá? Então, o CMOS, ele tem um monte de vantagem. Hoje, eles já fazem algumas proteções contra eletricidade estática, né? E você adquire eletricidade estática simplesmente do atrito da mão com o ar. Né? Então, se você mexer muito a mão assim, ó, ficar atritando no ar, e ela vai retirar elétrons do ar, e daí você vai ficar com carga negativa na mão. A hora que você pegar no dispositivo CMOS, a tua carga estática vai queimar o dispositivo. Tá? Bom, beleza. Mas também não é muita importância, a não ser que você vá trabalhar realmente mexendo e dando manutenção em circuitos digitais, sistemas digitais. Daí você tem que usar uma pulseira anti-estática para trabalhar com placas construídas de CMOS. Tá? Desvantagens, tamanho, porque o TTL a gente conseguiu integrar, mas não conseguiu entregar muito. Custo, cara, ele é um pouco mais caro, tá? Baixa impedância de entrada, vamos entender baixa impedância de entrada como sendo alta susceptância a ruído. Tá? Susceptância como que eu vou colocar? É susceptível a ruído, vou escrever assim. Susceptível a ruídos. Tá? Ou seja, o CMOS, apesar dele se queimar com a estática, a gente vê que tem algumas características que facilitam a operação com ele. Tá? E daí, só para terminar mesmo, tá? Aqui tem as identificações dos tipos de família 7.4 que são específicas da família TTL. Então, ó, se você pegar um 7.4, um 7.4L, um 7.4H, um 7.4S ou um 7.4AS, você já sabe que isso daqui é TTL. Bom, e qual que é a diferença deles, então? A diferença deles é o seguinte, ó. O padrão 7.4, ele tinha 10 nanosegundos de tempo de atraso e tinha um consumo médio, que a gente viu no slide anterior, de 10 miliwatts. E trabalhava com uma frequência máxima de 35 MHz. Tá? O custo dele
Média, vamos pensar média. Não sei quanto é média, não me pergunte quanto que é média, que eu não sei quanto custa um circuito desse comprado e não sei quanto fica para fazer. Então, mas os caras que fizeram a tabela falaram assim, é o custo comum. Tá? O 74L, esse L aqui é de low power, ou seja, low power significa que ele consome menos potência, menos corrente, tá? Mas alguma coisa acontece. Para ele consumir menos potência, o tempo do bit por ele é mais devagar. Tá? Então, tem uma diferença aqui. Ó. Ou seja, para consumir menos, eu tenho que prejudicar aqui o tempo de tráfego do bit. E se eu reduzo o tempo de passagem do bit nele, a minha frequência de operação diminui. Tá? Bom, tudo bem, mas daí a construção dele também é mais barato do que fazer um circuito. Como assim, Ederson? Não entendi a tua pergunta. A média. A média de custo? É isso que você perguntou? Porra, você quer me ferrar, né, cara? Fala a verdade. Não sei, filho, não sei. Não sei. Mas é assim, ó, se você analisar essa tabela, você vai ver que o 74H, tá? Ele tem um tempo muito mais rápido, né, de atraso. Só que ele consome, lembra, passa mais rápido, aumenta a frequência, aumenta a potência. E então você vai ter que dissipar melhor, porque ele vai esquentar mais. Mas em compensação, a frequência dele vai até 50 mega. Agora, para construir ele é mais alto. Então, não sei, cara. Vai depender do circuito que você quiser. Ah, e os 5.4? Ah, os 5.4, os tempos de propagação, não sei o que lá, é mais ou menos compatíveis. Só que a faixa de temperatura de operação é maior, tá? Tem esse Scott aqui, ó, que ele é bem quase metade do tempo aqui, tá? Portanto, ele vai até mais do dobro da frequência. Agora, se eu quiser uma frequência muito alta, é esse AS, tá? Só que essa foi a melhor coisa que os caras fizeram do 74. Agora, se eu pegar um 74 HC, ele já não é TTL, ele é CMOS. E daí o CMOS a gente vai ver na aula que vem. Vou parar de gravar aqui. Deixa eu parar de gravar. Parei de